Fala galera, beleza? E hoje nós vamos falar sobre esse carinha aqui, tá? Um SSD da BR, certo? Vamos fazer alguns testes de velocidade, teste de armazenamento, vamos fazer algumas comparações e vamos ver se ele cumpre tudo aquilo que ele promete, certo? Vamos fazer o unboxing dele também. Então é isso aí galera, vamos pro unboxing e daí vamos pros testes aí, beleza? Valeu! Então galera, o unboxingzinho, certo? Vamos pegar aqui e abrir. Então tá aqui. Então tá aqui o SSD, certo? BR. Pegamos um de 256 GB para fazer os testes, né? Então vamos deslacrar ele aqui, que ele vem lacradinho. E então tá aí o SSD. Bem legal a cor dele, diferente, né? Diferente do que a gente geralmente está acostumado. 256, SATA 3, 2,5. Vamos fazer os testes de velocidade, vamos fazer o teste de para ver se ele realmente tem a capacidade que ele é para ter, certo? Ele é de plástico, certo? Frente e atrás. E é isso aí. Vamos para os testes dele então. Então, galera, aqui na caixa, tá? Ele vem com algumas informações aqui, certo? E também ele traz para nós uns manuaizinhos que diz as velocidades dos NVMe, tal. Nossa, é esse cara aqui, ó. Vamos ver se vai bater com isso aqui, certo? A gente vai dar uma olhada. Mas ele traz aqui como instalar, né, como ativar o seu SSD, certo? Aqui vem o cartãozinho de garantia. E é isso aí. Da caixa seria isso mesmo. Então, ao colocar o SSD, então a gente tem que primeiro ativar ele, né? Como pode ver, ele dá como não alocado. Então vamos dar um novo volume simples. Vamos dar avançar. Aqui ele vai dizer o tamanho do disco, certo? Geralmente não se mexe, só dá um avançar. Aqui ele vai pedir a letra que vai atribuir a unidade, né? Aqui ele vai dizer os dados do disco e também você pode mudar o nome do SSD. Então aqui a gente vai colocar o SSD BR, certo? E o restante não precisa alterar. Então é só dar um concluir. Ele vai entrar em formatação, certo? Abre o meu computador, dá um atualizar, ele já vai puxar o disco ali, ó. Pode ver o SSD BR, já puxou, e aqui é a unidade por dentro, né? Então a gente vai ver aqui quanto ela tem de espaço. Ela tem 238 GB de 256. Então aqui a gente vai abrir o Crystal Disk Info, né, para verificar as informações do disco. Então a gente pode ver que é um disco que está saudável, né? E a temperatura dele está travada em 40 graus. Então a gente tem que ver se essa temperatura realmente vai estar travada em 40 graus, né? Ou se tem algum tipo de mudança, né? Aqui ele informa que foi ligado 3 vezes. No caso, essa foi a primeira vez que eu estou ligando ele, né? Então provavelmente foi ligado para testar. Então agora vamos fazer o teste de velocidade, certo? Vamos abrir o Crystal Disk Mark. E aqui no Crystal Disk Mark vamos gerar um arquivo de 1 GB e vamos fazer o teste na unidade F, né? Vamos fazer o teste de 1 GB e vamos ver as velocidades que ele vai atingir, certo? Vou deixar fazendo o teste aqui e assim que o resultado sair eu já volto com você. Beleza, galera? Ele está fazendo o teste, né? Então a gente pode ver aqui no HW Monitor
no BR de 256 que a temperatura está travada, né? E a gente pode ver que a atividade do disco está em 100%, 89%. Então isso significa que ele está sendo utilizado. Então a temperatura deveria alterar, deveria subir, né? Mas como a temperatura continua nos 40 graus, então significa que ele está travado mesmo, né? Então galera, voltando com os resultados aqui do disco, tá? O disco vazio, foi feito o teste com 1 GB e ele teve essas informações de escrita e de leitura, né? São valores bons, assim, não é o mesmo valor que diz lá no manual, né? Mas são valores bons. Vamos pegar o H2 Tester agora, né? Para fazer o teste de capacidade de armazenamento. Então vamos selecionar a unidade F e vamos dar um OK. Aí aqui ele vai puxar todo o espaço válido, né? Aqui ele vai dizer que tem que deixar um pouquinho de espaço. Então ele sempre pede para deixar um pouquinho de espaço livre. E iniciamos o teste. Iniciando o teste, a gente pode ver que ele fica com uma velocidade de 252, 240, certo? Já passaram-se 2.6 GB, 2.8 agora. Então vamos deixar ele rodando aqui. Então galera, voltando aqui, podemos ver que ele já passou 118 GB, né? E a velocidade caiu consideravelmente, né? Já está em 105 MB por segundo e em 120 GB, tá? Então galera, como ele está fazendo teste de estresse, já passaram-se 25 minutos, né? Ele já baixou para 92 MB e vamos ver realmente para confirmar a questão da temperatura, né? Como a gente pode ver, não teve alteração. Então isso significa que realmente esse SSD também possui o sensor de temperatura travado, certo? Vou deixar rodando aqui e vamos ver quanto tempo vai demorar para ele preencher o disco. Então aqui a gente pode ver que ele já gravou 235 GB, né? Demorou 1 hora e 1 minuto. Então aqui ele já finalizou a parte da escrita, né? Então ele escreveu 244 GB, demorou 1 hora, 63 bytes. Então agora ele está verificando, né? Então ele já está 7 minutos em verificação. E aqui ele finalizou então. Ele fez uma verificação em 289 MB, né? Aqui ele traz a informação de escrita, 63 MB. Então aqui a gente pode ver que ele gerou, vamos ver aqui, 239 arquivos, né? Então vamos excluir alguns arquivos aqui para a gente conseguir fazer o teste de velocidade nele com ele cheio. Então aqui a gente já liberou alguns arquivos, né? Liberamos 21 GB, né, de espaço livre. Então vamos fazer o teste agora de velocidade com o Crystal Disk Mark, né, nessa unidade aqui. Beleza? Vamos fazer o teste com 1 GB também, né? A gente tem um espaço ali, então vamos fazer o teste e eu já volto com os resultados. Então galera, assim ficaram os resultados de leitura e de escrita, né? Com ele completamente cheio, então teve umas velocidades compatíveis, né? Não ficaram muito fora das velocidades com ele vazio, certo? Levando em consideração que ele estava cheio, né? Então acredito ser bem compatível com o que ele promete. Então aqui a gente tem a comparação dos dois resultados, certo? Com ele vazio e também com ele cheio, né? Aqui no vazio ele teve alguns resultados satisfatórios por se tratar do SSD, né? E ele cheio também teve resultados até inclusive melhores do que ele vazio, né? Ele tem se demonstrado bom em questão de velocidade. Somente quanto mais cheio ele foi ficando, mais devagar ele foi se mantendo, né? Então a velocidade foi diminuindo com ele enchendo. Então galera, uma das coisas que pediram para mim fazer era abrir o SSD, né? Então aqui temos as memórias, ó, para pegar bem a numeração, controladora, certo? Vamos virar ela aqui. Então são 4 chips de memória, certo?